Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson e dessa vez vocês não estão assistindo ao resumo do blog. Na verdade, essa coluna é o mais legal de dezembro. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando, pra quem é essa primeira vez, é o seguinte: no início de todos os meses, então no início de janeiro, eu fiz um levantamento fazendo uma pergunta pra vocês: é o seguinte, qual das resenhas de dezembro vocês gostariam que virasse uma vídeo resenha? Então vocês puderam conferir tudo que rolou em dezembro. E aí, a resenha mais votada vira uma vídeo resenha no finalzinho do mês, né? Do mês seguinte. Então, eu estou aqui para falar o que vocês votaram em dezembro. Eu fiquei muito contente com o livro que ganhou em dezembro. Foi uma das poucas leituras letais do ano. É uma série que eu sou muito fã. E, enfim, eu realmente, assim, não esperava que ela fosse ganhar. Porque, sei lá, eu achei que vocês já estivessem super cansados de me ouvir falando dessa série, enfim, de quanto eu tava gostando, de quanto era emocionante. Eu fiquei muito feliz em terminar essa série também. Por isso, apresento pra vocês o vídeo, né, o mais legal de dezembro, segundo a opinião que vocês queriam ver, é esse livro aqui, A Princesa Mecânica. É o último livro da série Peças Infernais, que tem também Anjo Mecânico e Príncipe Mecânico. E aí eu trouxe bonitinhos outros livros para me fazer companhia, né? Todos brilham, né? Esse aqui também não poderia deixar de brilhar. Eu vou deixar eles aqui para vocês, né? Para ver o nome. E tá bem escrito legal aqui, edição de colecionador. Eu super curti, né? Porque vem essa primeira edição, primeira não, essa aqui é a minha segunda, mas vem o mapa, né, ai gente, a árvore lá da família, e enfim, isso é muito legal. Bom, pra quem não sabe, Peças Infernais é um prequel de Instrumentos Mortais, a série original é Instrumentos Mortais. O que é o prequel? O prequel é uma coisa que vem antes, então a história de Instrumentos Mortais se passa em Nova York, nos dias mais ou menos de hoje, assim, 2000, né? Acho que foi 2007, 2008, que é mais ou menos quando a história começa, né? Apesar do último livro ainda não ter saído, mas enfim. E Peças Infernais passa 1880, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, mas gira um pouquinho nessa vibe aí de 1870 e pouco. Acho que é 78 que começa o livro. E se passa em Londres, na era vitoriana. Então é alguma coisa na frente. A autora vai manter a ideia dos Caçadores de Sombra, mas é bem antes, bem lá atrás, né? E ela vai misturar um pouquinho aqui com o steampunk. Já o spin-off é quando é alguma coisa que é derivada da série original. Então, assim, enfim. Mas acontece meio paralelo, né? Então, se a autora, por exemplo, em algum momento resolver, sei lá, que a Claire vai narrar alguma coisa, ou a família da Claire, ou algum dos outros personagens, seria o spin-off. E a gente tem a novela, né, os contos, que são pequenas histórias que o autor às vezes conta sobre assuntos, né? Tipo assim, às vezes você tem que ler, inclusive, os contos para entender a série como um todo. A grande maioria não faz isso, é um plus, assim, é uma coisa a mais, sei lá. A gente tem alguns personagens, por exemplo, a autora tá fazendo os contos do Bane, né, do Magnus. Você não precisa ler os contos para poder ler as duas séries, mas é muito mais legal você conhecer um pouco da vida do Magnus, enfim. Então essas são as diferenças. Então, por ser um prequel e por eu já ter lido Instrumentos Mortais, eu já sabia um pouco qual era o mundo de Caçadores das Sombras. Muita gente entrou de primeira, assim, lendo primeiro esse aqui, e aí tinha algumas coisas que talvez não tivesse entendido, enfim. Esse livro, essa série, por mais que eu adore Instrumentos Mortais, ela é uma série que foi simples, ela foi justa. São 3 livros, tá bom, os livros são enormes, são 400 e poucas páginas cada um. A Cassandra Clare, ela faz realmente poucos capítulos, mas os capítulos são enormes, né? São, sei lá, 13, 14 capítulos e cada um tem 20, 30 páginas. Os capítulos são grandes, são muitas informações, ela tem muita coisa. Mas assim, Princesa Mecânica, que foi o último livro dessa série, foi um livro que
queria tudo, aconteceu de tudo um pouco e realmente eu acho que ela fez um grande final. Ela fez um final de que talvez foi um pouco assim do que eu queria, mas não do que eu pensei que poderia acontecer, né? Às vezes a gente pensa, sei lá, quero que a fulana fique com fulano, ou que a fulana e o fulano fiquem juntos, né? Ou alguma coisa assim aconteça, só que a gente às vezes não vê como isso vai fazer ao longo da série. Os primeiros dois, o primeiro livro eu acho que é o mais light dele, apesar de toda a explicação. É um que tem muitos mistérios e pouca coisa abrindo. O segundo livro ele me marcou muito, assim, foi um livro muito difícil por causa de todas as revelações que são feitas. E meio que o terceiro livro são as consequências, né? Tipo assim, você lidar com a situação. Porque a Tessa é uma menina especial. Eu não vou contar todos os detalhes não, tá, gente? Porque eu não gosto de spoiler. Então, fiquem ligados. A Tessa é uma menina especial. E aí você tem, assim, dois protagonistas que eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada pelo Will, porque o Will me lembrou muito o Jace. Mas não sei, eu gostei do jeito dele, eu gosto desse jeito. Muita gente às vezes não gosta desse jeito arrogante, mas eu acho desse jeito meio... Vamos fazer piadinhas escrotas legais, sabe? Tem uns momentos que você tem que ser meio sarcástico. E até porque depois que a gente vai conhecendo a história do Will, a gente meio que entende por que ele meio que te joga pra fora da vida dele, né? Todas as situações que ele passou. E aí a gente também tem o Jen, que, gente, era muito amor. Então, assim, eu pensei, puxa, ela não pode ficar com os dois? Sério, eu sei que é muito feio pensar nisso, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, poxa, ela não pode ficar com os dois? Então, assim, eu não sabia o que a autora ia fazer. A autora provavelmente ia ter que escolher um dos dois. E o Jen tem uma doença, então eu falei, meu Deus, será que ele vai morrer? Será que ele vai morrer? E, tipo assim, gente, é umas coisas meio loucas que a gente sofre por causa de livro que eu não sei vocês quando estão lendo, sabe? Tanto com os livros que eu gosto muito quanto os que eu odeio, tanto as duas. Por isso que eu gosto de livros que me levam aos extremos. Livros que eu leio e fico assim, valeu, eu não curto. Eu gosto de livros que me sacodem, que eu falo assim, menina, tu é burra pra caramba, filha, age, mexe. Eu converso com os personagens, eu falo, filha, vai, fica, beija, pega, sabe? Eu meio que sou assim. Então eu fiquei muito na dúvida do que a autora ia fazer, porque não sei, eu não sabia, assim, eu queria tudo. E eu sei que a autora não poderia dar tudo, né? Então foi um livro que ela teve muitas revelações. Eu acho que realmente era o terceiro livro de uma série, não tinha como ela não fazer revelações. Mas ela abriu algumas outras possibilidades, ela deu até margem para algumas continuações. Eu não sei se isso cabe, tá? Eu vou falar pra vocês, assim, eu tô sendo muito sincera. Apesar de ser uma série que eu adoro, eu acho que tem uma hora que a gente também tem que fechar o universo daquela série, fechar o livro e falar, beleza, fechou, vamos guardar na estante, vamos ser felizes e partir para outra coisa, porque senão você fica sempre amarrado àquele universo, àquela vida. E a gente sabe que o autor tem um mundo de criatividade, né? Então eu espero que ela, não sei, ela faça outra coisa. Ela pode até criar em cima dos Shadowhunters, né, dos Caçadores de Sombra, mas que ela passe para outro personagem, invista em outra coisa, de repente em um outro momento, faz uma coisa no futuro agora, faz uma distopia envolvendo os Caçadores de Sombra, não sei, mudar um pouco essa ideia, porque senão parece que é sempre mais do mesmo, né, essa leitura, e é disso que eu tenho medo. Então, como o livro foram muitas revelações, eu acho que pra quem de repente não leu Princesa Mecânica, eu não vou contar, porque senão vai ficar chato. Eu não queria que contassem, eu fugi. Quando o livro saiu lá fora, eu realmente fugi de tudo, exatamente pra não saber o que ia acontecer. Mas assim, as respostas serão atendidas, tá, galera? Quem leu, quem tá esperando pra ler, vai ser atendido. E só que ao mesmo tempo, o que foi legal é que a autora não só jogou as respostas, ela jogou com algumas reações em relação ao livro anterior. A Tessa teve que escolher pessoas, né?
e toda a vida lá, a situação de todos os outros personagens. Então, isso que foi bacana, porque a autora fechou, não falou assim só do trio, né, dos personagens principais. Ela fechou todo mundo, ela fechou todos os outros personagens. Eu gostei disso, porque pra mim, apesar de todos os personagens, são poucas vezes eu não diferencio personagem principal dos secundários, porque isso fica num patamar muito alto. O autor, putz, vai lá em cima e só melhora um e esquece dos outros, mas aqui não, a autora realmente colocou todo mundo muito num pé de igualdade e eu curti bastante isso, porque eu não fiquei com aquela coisa de, tá bom, vamos lá torcer pra um esquecer o resto, como às vezes acontece em algumas séries, né? E aí você não sabe o que aconteceu. Claro que eu tava torcendo pelos personagens principais, mas eu curti muito tudo que ela fez, tudo que ela colocou. Até alguns personagens que morrem no caminho, infelizmente isso acontece. Foram bem pontuados, foram tristes. Foi um livro que realmente me rendeu muitos altos e baixos. Foi muito louco isso, porque meu coração tinha saído do segundo livro apertado por causa de tantos questionamentos, tantas tomadas de decisões que teriam que ser feitas, né? Do final do segundo livro para o início do terceiro. E eu fiquei também com o coração bem apertado ao longo do livro. Até a metade do livro, mais ou menos, a protagonista ela não se resolve com quem ela quer ficar, né? Assim, tipo, tem algumas coisas acontecendo, mas você ainda vê que ela tá balançada. E tem uma situação que acontece que eu achei muito xoxa quando isso aconteceu. Eu falei assim, nossa, poxa, a autora veio, legal, fazendo tudo e vai fazer essa situação assim, xoxona. Eu fiquei meio assim, eu lembro que eu conversei com uma amiga e ela perguntou, você já leu Princesa Mecânica? Eu falei, não, ainda tô no meio do caminho. Aí ela perguntou do personagem, né, dessa situação. Aí eu falei com ela assim, infelizmente acontece essa coisa que ela tinha perguntado pra mim. E eu falei assim, mas eu não gostei disso que aconteceu, eu achei meio xoxo. E aí, beleza, eu continuei a ler, fiquei meio chateada. Só que quando chegou, meio que, vamos pegar assim, isso foi mais ou menos na metade do livro, né? Faltando, né, então vamos, sei lá, são 400 páginas, isso mais ou menos na 200. Quando ficou faltando 100 páginas pro final, realmente acontece o bafão da história. Aí que eu entendi por que o negócio tinha sido xoxo antes, entendeu? E eu falei assim, caraca, aí sim ela foi legal, ela foi feliz, porque, uau, sabe, eu não esperava aquilo. Ela realmente fez um negócio que você imagina assim, que sem graça, e depois ela vem com um desfecho muito melhor, muito diferente, muito mais empolgante. Então, realmente assim, o terceiro livro, tirando essa parte que eu falei que foi meio xoxa, mas assim, vocês não vão se sentir como se tivesse, sei lá, o autor jogando todas as informações. Esse era o meu medo no último livro, que ela corresse com a história, com o final da história, pra jogar de qualquer jeito, pra fazer de qualquer jeito. E eu falei assim, poxa, mas aí não vai ficar legal, né? Porque a gente não quer terminar uma série de qualquer jeito. Eu acho que ninguém começa uma série, não importa se tá curtindo ou não a série, que ela seja jogada, que as informações no final o autor vire pra você e fale assim, é isso. Você fala, por que tu não falou isso há 10 livros atrás, sabe? Então o meu maior medo era esse, que a autora realmente jogasse todas as informações. E foi muito bacana o jeito que ela colocou as coisas no final, como ela falou um pouquinho de todos os personagens, como ela deu uma margem. Por isso que eu falei lá no início que talvez ela pudesse continuar, porque ela realmente não... Ela termina, mas ela não fecha. Tipo assim, ela não termina, todo mundo morre, né? Porque quando você faz igual, todo mundo morre, não tem. Vai voltar do além, vai virar fantasma, só se você partir pra esses lados. Mas ela não termina desse jeito. Ela deixa você imagina o final, você vê o final, mas ficou uma coisinha aberta. Eu acho que se ela quisesse continuar, ela poderia, tá, gente? Não tô falando que ela tem que continuar, mas se ela quisesse continuar, ela poderia. Então foi bonito o final, eu fiquei lágrimas nos olhos, eu adorei fechar essa história. Foi uma história muito bonita. Eu acho que assim, o legal dessa série foi que eu acho que a autora ouviu todas as críticas em relação a Instrumentos Mortais, os 3 primeiros livros, né? Porque quando eu li a série anterior, eram só 3 livros, e do nada viraram 6, mas... E ela realmente fez uma coisa contida aqui.
em Peças Infernais. Eu acho que por isso que muita gente curtiu. Muita gente fala assim, porque eu não li Instrumentos Mortais e não gostei, eu li o primeiro livro e não gostei. Realmente dê uma chance para Peças Infernais, gente. A escrita da autora, o jeito dela aprender as coisas, de amarrar as coisas, está muito melhor em Peças Infernais do que Instrumentos Mortais. Assim, você vê que o autor evoluiu, sabe? Você vê que o autor realmente tem uns mimimis, tem uns dramas, mas não sei, eu não sei se é porque a Tessa é uma personagem mais forte, apesar de ter alguns elementos, né, que você vê que são parecidos. A gente tem o Will, que lembra o Jace, se eu for pegar um pouco, não igual, mas a gente tem o Jen, que vai lembrar o Alec. Então, assim, tem alguns personagens que aparecem. A gente tem o Magnus, que tá presente nas duas séries, e ele mostrando por que ele é um personagem super querido de todo mundo, assim. É impossível as pessoas não gostarem do Magnus, né? Ele naquela série você vê por quê. Então foi um livro que foi uma série que tá muito contida, mas de uma forma positiva, entendeu? E agora que os 3 livros saíram, dá pra vocês devorarem. Principalmente, eu acho que o mais importante é o 2. Assim, o 2, ele foi um livro que ele não foi aquele livro de que cai a história. A autora realmente colocou coisas novas, ela botou algumas informações, ela deu algumas respostas, e foi a mesma coisa que ela fez no 3. Só que no 3 ela contou lá atrás, né? Ela conta o que a Tessa é, ela conta sobre a coisa steampunk que ela coloca um pouco aqui. Eu não diria que Peças Infernais é totalmente steampunk, mas ela tem alguns detalhes, ela tem alguns elementos, então acho que é bacana, até pra quem também nunca leu nada do estilo. É um livro que tem uns detalhes que eu achei bacana. Ela não entra nessa linha, mas ela comenta. Então, assim, é uma série que eu acho que realmente vale a pena. Acho que todos os livros dessa série eu dei nota máxima. E nem foi porque você gosta da outra série e trouxe essa. Eu gosto da outra série, a outra série nem todos os livros ganharam nota máxima aqui no blog, mas essa aqui realmente ganhou, porque tá muito bacana. Eu acho que o tempo que ela escreve, né, no tempo que ela escreve também ajuda. Acho que a Tessa, por ser uma personagem menos mimizenta, também ajudou. A história que ela resolveu criar, de envolver um pouco de tudo, dos Caçadores de Sombra, de todos os sobrenaturais, também ajudou um pouco. E o jeito que ela foi contando as coisas e essa coisa do bateu levou, né? Porque o livro é meio isso, assim, os 3 livros têm essa sequência. Ela joga uma pergunta, uma situação, e mesmo que ela dê um tempo que você fica meio agoniado, tipo, ela vai aceitar, ela não vai aceitar, ela vai aceitar, não vai aceitar, ela começa a dar as explicações. Então acho que isso que foi o legal dessa série. E o terceiro livro tá muito bacana, eu acho que tá muito lindo, eu acho que tem muitos momentos de aflição, tem muitos momentos de revelações, tem muitas coisas importantes, tem histórias, sabe? Você vê que ela trabalhou os personagens, assim, até o vilão mesmo, você vê que não é uma coisa rasa, aquela pessoa, beleza, eu preciso de um vilão e, sei lá, o cara vai ser assim, assado, cozido, e vai fazer esse mal, e aí você fala, tá, e o resto dele, né? Porque o vilão geralmente é um personagem muito mais complexo do que o mocinho e a mocinha, né? Porque o vilão, ele sempre tem uma motivação mais forte. E ela conseguiu no vilão fazer uma coisa que você fala, pô, isso é legal, sabe? Isso foi bem planejado, isso foi bacana. E até quando tem a revelação das coisas que aconteceram, as brigas, né, que vão acontecendo aí ao longo do livro, do terceiro livro, você realmente começa a ver uma coisa legal, uma coisa bacana. Então, realmente foi muito positivo, foi uma coisa muito legal mesmo. Eu realmente recomendo para vocês as Peças Infernais. Eu espero que quem não leu nenhum dos livros comece a ler. Agora já tá todos os livros aqui no Brasil, todos já foram lançados para vocês. Então, leiam, para vocês se divertirem. Quem tá no livro 2, que ficou com o coraçãozinho apertado igual a mim, gente, corram para ler o livro 3, eu acho que vocês vão amar o final.
E quem tá ainda no livro 3, não terminou de ler, gente, para tudo que vocês estiverem fazendo, vão ler, porque assim, essa foi uma série, realmente uma série 5 estrelas, que eu amei continuar lendo, amei conhecer, e realmente é uma das minhas favoritas. Eu indico para todo mundo, e é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar o link de todos os livros no post para vocês conhecerem um pouquinho também o Anjo Mecânico e Príncipe Mecânico, além da resenha de Princesa Mecânica também, né? Claro, que rolou aqui no blog. É isso, mais uma série finalizada, mais um livro que eu conto um pouquinho para vocês, né? Não só a resenha do livro em si, mas todo o meu amor ou meu ódio, dependendo do livro, como esse livro chegou aqui nas minhas mãos. Então, mês que vem tem mais um Mais Legal D. Eu fico esperando vocês. E iniciozinho de fevereiro vai ter a votação aí do mês de janeiro. Então fiquem ligados, confiram as resenhas e é isso. Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau, galera.